Olá, gente! Sejam todos, todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos às 21 horas pelo Povo Streaming TV, nossa emissora queridinha que completou 5 anos no ar, sempre trazendo muita informação, entretenimento, bate-papo delicioso, como o nosso programa aqui, né, Vanessa? O De Cara com Elas, que está 2 anos no ar aqui pelo Poa. E agora nós estamos tratando uma pauta que é muito interessante, que é para nós, mulheres 40 a mais. Bem-vinda, amiga. Olá, amiga. Olá, gente. Que bom estar aqui mais este domingo no De Cara com Elas. Sim, parabenizando o Povo Streaming TV por esses 5 anos. Essa semana foi a nossa comemoração desse streaming aí que conquistou os gaúchos e tem cada vez mais audiência. Hoje a gente vai continuar falando sobre mulheres 40 a mais que querem estar cada vez melhor, na sua melhor versão. Porque quando falamos de saúde feminina, especialmente nessa fase da vida, não estamos falando só de estéticas ou sintomas isolados. Estamos falando de história, de sobrecarga de hormônios, de emoções acumulados e de um corpo que começa a pedir novas respostas. E é atrás dessas respostas, Nick, que nós estamos conversando com especialistas semanalmente, descobrindo e aprendendo tanta Ai, coisa, que né, minha tá, não, amiga? tá maravilhosa essa campanha do 40 a mais. E é exatamente, amiga, neste ponto que entram outras abordagens, como a medicina tradicional, a medicina chinesa, a psicanálise clínica, a naturopatia científica. Tu já ouviu falar? Nós Não, vamos descobrir vamos descobrir. tudo hoje. Áreas, gente, que não tratam apenas o sintoma, mas buscam entender a origem daquela nossa reclamaçãozinha chata que a gente fica reclamando, a gente entende a origem. E aí, se tu sente, minha amiga, que o corpo mudou, que a tua energia não é mais a mesma, ou que as respostas tradicionais já não são suficientes, esse programa é para ti, tu não sai daí. É para nós também. E para nos conduzir nessa conversa, recebemos hoje uma profissional com uma formação sólida e um olhar verdadeiramente integrativo. A doutora Adriana Viegas, com atuação em psicanálise clínica, medicina chinesa, como já disse a Nick, naturopatia científica e clínica, além de pós-graduada em ciências ambientais. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. A Obrigada. gente sempre aplaude, tá? Os nossos É, convidados, porque sempre. merecem. Obrigada. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. E parabéns pelos 5 anos desse programa maravilhoso. A gente que fica feliz aqui com a Esse tua canal, presença. não é Na verdade. verdade, o canal tá Ele tá fazendo com 5 cinco, anos. a gente 2 aninhos, mas a gente A gente chega lá, a gente sim. chegaremos. E doutora, a gente já começa te perguntando, porque aqui a gente gosta de saber, por trás da pauta também, quem é essa pessoa, quem é esse profissional. Conta um pouquinho para nós a tua história. Então, eu sou casada, tenho 3 filhos, não é? E trabalho já há quase 20 anos, né, nessa área. E sou esportista também, né, corredora de rua, pratico esporte. Sou proprietária também de uma confeitaria delivery, Delícias da Alva. Uhum. E por aí a gente vai na demanda e nos desafios, né, com muita satisfação, com muita energia, com muita vida e vontade de vencer, de fazer o bem para as pessoas, para quem a gente encontra, para quem a gente conhece. Isso é muito legal, tu tocar, Adri. A gente já vai te chamar de Adri, né? Sim. Quebrando aqui todos os protocolos, porque a gente vem falando muito sobre essa saúde da mulher, especialmente da mulher depois dos 40, essa saúde integrativa, né? Porque a gente às vezes fala muito em aparência, em imagem, que também é importante e nós todas também queremos estar bem sobre esse aspecto, mas a gente quer falar agora sobre a questão dessas terapias que tu trabalha integrativa. A gente ficou muito curiosa quando soube da tua história. O que seria a naturopatia, Naturopatia, isso, né? isso. Científica. Como é que isso se dá? Como é que ele funciona? Como é que isso melhora a vida das pessoas na prática? A naturopatia científica e clínica, ela abrange não só a questão
física, mas emocional também. A gente trata um estado geral, né? Uhum. O mental, o físico, né? Então a gente trabalha na descoberta da causa e não nos sintomas, né? Porque muitas vezes a pessoa não está dormindo bem, né? Não está tendo uma qualidade de vida adequada. Então, e aí vem os sintomas, e vem a ansiedade, vem a depressão, vem uma série de problemas. Então, com essa pessoa, né, a gente descobre o que está acontecendo na vida dela, por que está acontecendo essas coisas, por que ela está tendo todos esses sintomas, e muito a ver também, muitas vezes, com a questão hormonal, né, climatério, menopausa. Então, essas mulheres ficam, porque agora já se fala mais sobre o assunto, mas ainda há muitas dúvidas. Então, a gente tem que ter todo um olhar para essa pessoa, né, para essa mulher que chega no consultório, para conseguir trazer essa resposta. Então, a naturopatia científica, ela abrange isso também, visar o que está acontecendo na vida dessa pessoa, né? Não só da mulher nessa situação, mas de todos, porque eu atendo homens também, para realmente conseguir chegar no ponto, né, que está incomodando, o que está acontecendo, para a gente conseguir ajudar. Então, é um bem geral, assim, que a naturopatia. E a naturopatia científica, então, trabalha dentro das terapias alternativas. Entendi. Mas na prática, assim, doutora, por exemplo, chego lá no teu espaço. Chega lá toda estropiada. Toda como a gente estrupiada, fala. que nem tu gosta de falar. Como se dá esse processo de consulta? Eu não Essa sei se percepção que a pessoa precisa, essa isso. naturopatia. O nome já é difícil, gente, de falar. Ou então ela precisa uma outra terapia. Como é que tu faz essa triagem para chegar Isso. exatamente no que a pessoa precisa dentro desse aspecto? Vai que ela está no climatério, né? Nesse primeiro contato, a gente conversa, né, com o paciente, e dentro disso tem a ficha de anamnese. É isso, eu perguntar da ficha. Né, faz com ela para descobrir. E se tem exames também, a gente pede para que leve, né, para a gente verificar essa questão também da fase hormonal. E ali a gente já começa a entender o que está acontecendo. E até porque nessa fase também as pessoas... E hoje em dia, no geral, o que eu percebo quando vai um paciente no consultório é que tem uma carência grande, assim, de atenção, de um olhar, muitas vezes dentro da família, está todo mundo tão ocupado e aquela pessoa está precisando, assim, de um olhar, de uma atenção, de um cuidado, e é lá no consultório que a gente detecta isso, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai ter um atendimento especial, às vezes ela vai procurar uma massagem, e daí a gente já consegue associar uma acupuntura, uma auriculoterapia, E quem não gosta? né? E daí é onde a psicanálise também entra, porque às vezes o paciente nem está percebendo que ele está tendo também uma sessão de psicanálise, mas ele está tendo, e de uma forma ou de outra ele está sendo também curado, porque as respostas ele está encontrando dentro dele. A gente só ajuda a encontrar o caminho. Legal. Que legal, né? E isso é muito legal, muito bacana tu trazer, Adri, nessa questão que a pessoa ali, tu disse, de repente está fazendo uma massagem relaxante e está se sentindo tão relaxada mesmo, né? Porque eu, particularmente, acho que a massagem relaxante é uma das melhores prazeres da vida, assim, né? Aquele momento que tu realmente te contempla. E neste momento que tu te contempla, tu vai ali muito taticamente descobrindo, né, desvendando algumas coisas. Daqui a pouco a pessoa está fazendo uma sessão e tu tá conseguindo até tratar ela por outros meios, né? Sim, porque através da massagem também a gente que é profissional acaba associando uma coisa a outra, né? Tem a massagem, tem os meridianos, né, da acupuntura, e ali a gente já consegue ter uma ideia assim, essa pessoa tá com de repente uma disfunção do fígado. Né? Daqui a pouco é alguma coisa até em função dos sentimentos, das emoções. Se a pessoa está guardando sentimentos, uma raiva, uma coisa que está lhe incomodando, né? Um problema que ela não está conseguindo resolver, né? Então, na região do pulmão, então, o que está acontecendo ali? É tudo em relação a sentimentos, na verdade, as emoções das pessoas, né? Que os órgãos se encontram em desequilíbrio muitas vezes.
Às vezes o corpo está somatizando algo, né? Sim, Quase sempre é uma somatizando, somatização de algo, né? Eu tô com uma gastrite, aí tu tá tratando, tá tomando remédio para tratar a gastrite, e na verdade é muito mais emocional. sim, Ou uma dor crônica na garganta que não cura, também pode ter razões emocionais. É isso, né, doutor? sim, sim. Uhum. E essas emoções, e até quem está treinado, né? A gente sabe que tem muitas pessoas treinadas a não mostrarem suas emoções, às vezes muito em ambientes corporativos, né? Tem que manter ali mais uma frieza. E essa também, esse mascarar as emoções, ela também traz consequências, né? Porque tu fica, às vezes, de repente, muitos anos guardando, né? Tendo que guardar porque tu te mascarou tanto e aquilo se torna realmente uma doença ou Doença uma crônica, né? crônica ou até uma doença mais séria, né? Que começa aos poucos e depois pode se desvendar no próprio câncer, né? Que Sim. muitas pessoas, Uhum. que mais na questão científica já foi também comprovado que também o câncer ajuda em grandes tristezas, em grandes traumas que a pessoa vivenciou. E como que faz assim, ó, Adri, eu penso assim, dentro da pessoa querendo essa recuperação da terapia, né? Ela tem uma alta, ela pode fazer uma sessão só, ela tem dentro dessa procura, como é que se dá isso de tratamento a médio, longo prazo, curto? Como é que se faz isso? Como é que tu atua assim, né? Aham. Sim, tem. As pessoas também recebem alta, né? Geralmente começa por uma terapia, né? E dali a gente vai associando outras junto com ela, e ela Hum, também escolhe, né? O que que ela mais gosta. A gente dá opções e a pessoa escolhe. Uhum. Porque dentro daquela situação, aquelas que mais se adequam, então a gente faz e a pessoa faz uma, geralmente para experimentar, e aí continua. É muito difícil a pessoa fazer uma e não dar continuidade. Mas ela vai, Adri, para entender, ela vai para buscar a terapia ou ela vai para buscar uma massagem, ela vai para buscar alguma outra área e aí tu faz essa integração, só para eu entender, até para quem nos Muitas, assiste Uhum, entender um uhum, pouco melhor essa tua atuação. muitas vezes, as mulheres principalmente, né, elas vão à procura de massagem, ou a estética com a drenagem linfática, uhum, ou a terapêutica, ou a relaxante, né, e lá, mas muitas a gente percebe que elas chegam atrás de um cuidado. É o momento que elas estão querendo um cuidado, querendo um carinho, elas estão se conectando com uhum. elas, né, então elas estão procurando, assim, uma ajuda. Então elas chegam, né, com essa escolha, e daí a gente vai conversando, depois com a ficha de anamnese, e aí já a gente vai apresentando as outras terapias, e elas acabam elas mesmas colocando, né, Uhum. dialogando, falando da sua vida mais pessoal, vida íntima, e ali a gente vai detectando o que que pode O que que faz melhorar, o que que sentido essa para aquela pessoa pode ficar pessoa? melhor, e aí a gente vai associando outras terapias, né? E a pessoa vai se sentindo muito melhor, ela vai se soltando, essa autoestima vai Uhum. voltando. Daqui a pouco ela já está arrumando mais o cabelo, já está A fazendo as pele. unhas, aí já quer saber como que pode, né, melhorar a pele, e aí já se preocupa, com um exercício físico, um pilates, enfim, Aí tu já leva academia. ela Elas pra são muito. corrida. Sim, já aconteceu. É mesmo? Sim, de acabarem indo, né? Porque Que tem. acaba se estimulando, se Se Aham, inspirando, inspirando, se né? sim. E inspirando daí e também aí se conhece a minha história, estimula. como eu comecei e tal, e aí. Ah, tá, E mas aí é nesse ponto que a gente quer saber. eu quero. Porque no início a gente te deu espaço, agora a gente vai incomodar de novo. Vai continuar falando, porque assim, É só para isso. gente fazer esse link, a Adri é maratonista, né? Que maratonista não é para qualquer um. Quem já corre lá seus 5, 10 quilômetros já é sofrido. Imagina Ficou. correr 21. Quantos tu correste mesmo, Adri? Eu já numa prova 54 já Gente, corri. Gente, tem cinquenta e noção, quatro correr quilômetros, 54 eu quilômetros não já consigo me cansa até de pensar. mensurar, 41. imaginar como é que o corpo responde, porque só para a gente entender aqui, quantas horas levam isso correndo em tempo assim? Uma maratona de 42 quilômetros, o atleta tem até 6 horas Gente, para como fazer assim? esse 6 horas? trajeto. Uhum. Nossa Senhora.
Mas, Adri, assim, não sei, de repente tu lembra, né? Agora, para curiosidade, depois a gente quer saber já contar a tua história, mas para a gente não perder esse time aí. 6 horas correndo, vamos falar lá, 6 horas, 5 horas, enfim. Quanto de caloria que perde isso? Eu acredito que tu possa perder até 2 quilos numa maratona assim, Dois, não? três, né? Uns três e alguma coisa. Daí, Vai por depende que que de tu cada virou organismo. maratonista? De onde é que surgiu isso? É. Conta pra nós, porque a gente sempre diz, o De Cara com Elas, ele é um programa que traz pessoas que inspiram, né? Uhum. Daqui a pouco tem gente que tá olhando aí, tá nos ouvindo, nos assistindo, e tá a fim de começar a correr. Ou tá achando que a Adri é louca que corre 54 quilômetros. Conta pra Como é que nós. veio essa paixão? Isso. Há anos atrás, em 2018, né, precisamente, eu estava com sobrepeso. E eu Uhum. já tinha feito algumas dietas, tinha perdido alguns quilos, mas sentia que eu tinha que tomar uma atitude, não estava sendo suficiente o que eu estava fazendo. Daí eu fiquei sabendo, até pelo meu irmão, Adão Selomar, né, que ele já estava num grupo, numa equipe do professor Marcelo Xavier, e aí ele me disse, olha, tá surgindo um novo grupo de plus size. Então, já que tu quer fazer exercício, tu quer começar, então vai lá que eu acho que vai ser legal para ti. E eu fui, e aí comecei, né? No primeiro ano, eu eliminei 19 quilos, né? Daí começou a pandemia, e daí eu Sim. parei, porque, né, parou tudo. Tudo parou, né? E daí quando começou a flexibilizar, eu voltei, né? E a minha primeira corrida, eu fiz em homenagem à minha mãe, que Olha agora, no início do só. mês, completou 89 anos. E Querido. ela passou por uma cirurgia, assim, bem séria, e eu fiz uma promessa, assim, se corresse tudo bem com ela, né, então eu iria correr minha primeira Que prova, assim, né, legal. foi dos 5 km. E aí não parei mais, né, mas claro, eu tenho um treinador, que até hoje estou Sim, com sim. ele me treina, tenho a nutricionista, tenho o cardiologista, enfim, eu Ah, tu tenho, tem toda uma eu equipe que te tenho Tem acompanha. que ser. toda uma equipe que me acompanha, né? Saber se não tem nenhuma lesão óssea nem Sim, muscular, né? Se o coração tá bom. claro. Coração Mas no principalmente, início, né? Adri, até para as pessoas entenderem, tu começou devagarinho, tu começou como? Em academia, correndo na rua? Como é que foi Correndo na isso? rua, né? É ali no centro esportivo ali de Sete, no Menino Deus. Eu Uhum. comecei ali, e claro, não Que é comecei maravilhoso, correndo, inclusive. né? Eu comecei Caminhando. caminhando e eu Mas até já em rua, não em academia, nada, né? Já, nada. Eu já até tinha pago a nas... academia um tempo, mas não Aham. ia, eu tinha pavor, eu não tinha Olha essa só, nossa, Foi memória. correr. gente, olha só Eu não tinha isso. essa memória muscular, né? Nem na família, assim, só meu irmão, assim, de exemplo, mas essa coisa de ter contato com esporte e Uhum. tal, não. Sempre me motivei, incentivei os meus filhos, eles sempre fizeram, mas eu nunca, assim. Eu estava em função do trabalho, da Uhum. família, da Se deixando formação para trás, né, acadêmica. André? Como a É. gente se faz, E de né? repente eu me vi, me enxerguei assim, e disse, opa, mas tem uma coisa errada, eu preciso fazer alguma Me coisa para mudar movimentar, né? e fugir da genética, né? Porque minha família tem sérios problemas assim de obesidade, Olha enfim. só. E eu queria fugir disso, né? Eu já estava bem gordinha assim, e disse, não, tem que tomar uma atitude, tem que ser agora enquanto ainda dá tempo, né? Uhum. Então eu comecei, mas comecei assim, caminhando. Daí depois o professor foi usando estratégias, né? Aí tu tinha já desde o início, mas desde o início, mesmo caminhando na rua, tu já tinha um acompanhamento de um Sim, professor. sim. É o primeiro. Eu já logo procurei essa equipe. Eu não fiz Entendi. nada sozinha Ah, entendi. Então tu para tava, tu não. tava com esse objetivo, tu estava Sim. objetivada a correr, ago- A mudar de a mudar vida. de a vida mudar de primeiro. vida, E é. aí tu foi atrás dessa equipe de profissionais para te dar esse suporte, ela fez. Aí já Certo, fica aí para fez as certo. pessoas ouvirem, não Uhum. saiam fazendo as coisas de doido, gente, que a gente sempre É. fala que Sai é tudo correndo que assim que nem o Forrest Gump sem parar. correr, Corre, que nem corre. as dietas milagrosas, é a coisa nada. Vocês viram, ó, quer começar a correr, tem que fazer de forma certinha. Mas 54 km Não, não é não, uma não, coisa, mas é não é legal. uma Mas teve coisa o que início, todo Vanessa. mundo e Mas muita teve. gente vai conseguir, Não, não, amiga. mas teve o início. É isso que eu me refiro. Eu acho que o legal que fica aqui, que nós estamos ouvindo a história da Adri, é que hoje ela corre 40, 50 km, mas ela começou Com com 5. 5, ela começou com a vontade de querer mudar, ela começou com a vontade de fazer diferente, de mudar a vida. Sim. Então, assim, para tudo, para tu chegar no 40, no 50 km, passou pelo início, passou pelas dificuldades, Sim, tem né? Então não foi todo. assim Teve todo um É processo. um do processo, nada, né? Que nem É. todo mundo, as pessoas têm porque pressa de tudo, né? E não, foi quanto tempo esse processo, Adri?
Aí tu começou em 2018? Foi 2018, aí ali 2021 para 2022, né? Eu voltei. Continuou? E claro, nesse tempo que eu fiquei sem frequentar a equipe em função da Aham. pandemia, eu corria, eu também fazia alguns exercícios, né, assim, de fortalecimento Não parou muscular. nunca Não parei 100%. total, né? Entendi. Mas dentro das possibilidades eu fazia, eu continuava fazendo menos, mas ainda continuando. Mas não foi assim, sabe, tão rápido, foi devagar. Eu Gradativo, fui né? curtindo o processo, que eu Legal. nunca imaginei que eu me tornaria uma corredora. Olha Olha, só, E eu gente. ainda sempre tive bronquite, então tenho isso, mas claro que agora, uma vez ao ano, assim, quando me desencadeia Uhum. uma crise, e ainda é muito difícil, e antes era a cada um mês, uma, duas crises que eu tinha, então melhorou Nossa, tudo, mudança de assim, vida, né? a autoestima, eu a me sinto com mais disposição. energia, Exercício é tu tudo, dorme minha melhor, amiga. tu vive melhor, tu faz tudo melhor. E a tua alimentação, como é que é? Para quem. Porque eu fiquei pensando, que nem tu É. falou, perde 2 a 3 quilos, né, numa corrida como essa. A tua alimentação, ela é regrada também com esse acompanhamento nutricional? O que que Sim. entra nessa dieta, Uhum. assim? A minha Nutri, uma, duas vezes por mês, né, nós nos encontramos, e daí ela alinha, né, tudo de novo ali, tá sempre renovando, né, a minha dieta. Eu tomo whey, né, Aham. reponho os eletrólitos e alimentação, né, comida, Mas ele come de tudo? de tudo, Um dia né, antes da maratona, que tem que ter uma preparação maior. O que que inclui, assim, te cortando, Adri? Porque, assim, claro que tu tem que ter uma vida muito mais saudável, porque a gente sabe o quanto uma corrida se perde, né? Uhum. Nutrientes, né? A gente também acaba perdendo muita massa magra, porque é muito gasto calórico. Uma maratona de 54 quilômetros, meu Deus, eu não consigo mensurar Eu também realmente não. o quanto o corpo, o desgaste do corpo físico e o quanto o corpo tem que estar preparado para Fica essa mente também, atividade, né? né? E E mente, corpo, mente. mente, tudo, sintonia. Não é à toa que dá problema em várias pessoas que não vão, inclusive, ao médico, saber se realmente podem correr, que saem, como a Nick falou, sai É correndo, Forrest Gump, que é o né? Forrest Gump, sai e esquece de voltar. Então, assim, Adri, como é que é? Um dia antes da maratona, eu sei que tem uma preparação toda, eu já fiz parte da equipe, e os maratonistas tinham toda uma preparação de comer um carboidrato mais, né, Uhum. mais Consistente, né? consistente para poder ter essa energia para o outro dia. Como é que tu te prepara ali um dia antes? Um dia antes, primeiro que a gente tem que se hidratar o tempo inteiro, né? Sim, sim. E então, nas vésperas ali, muito mais do que normalmente, né? E a última refeição, geralmente, sim, é carboidrato, massa, né? Uhum. Pratos de massa, assim, sem molhos e, né? A sugestão é que a gente não ingira, assim, coisas pesadas, tipo carne, coisa assim, Uhum. não, né? Porque é Demora para difícil a metabolizar, digestão, né? coisas mais leves, assim. Então, carboidrato. E aí toma alguma suplementação? Eu tomo, geralmente, quando eu faço longões, assim, né? Trajetos maiores, que a gente treina isso também, né? Uhum. Para poder correr, assim, numa Os prova, tiros, né? E toda aquela né? função. E trajetos. Então, tem a maltodextrina, né? Tem o whey, tem Hum. a reposição de eletrólitos, água de coco. Então, porque Uhum. tem atletas que se adaptam com certos suplementos, outros com outros. Hum. Então, isso é muito pessoal, né? Uhum. Os meus são esses aí que eu citei, né? A Maravilhosa, né, creatina que não gente? pode faltar, A É. né? creatina Aí, é vida. E sabe o E que que eu esses dias eu pensei vi um também? médico falando que a creatina não é tudo isso, Ai, gente. não, eu já Mas vi várias. não vou trazer essa discussão, É porque eu fiquei assim impactada, porque assim, a gente fica muito confusa, porque há aquela uma. coisa da A informação que gente nós estamos falou, falando, e o gente. médico Onde? dizia que a creatina, na verdade, ela era. Pô, mas ela não fazia tudo aquilo que as pessoas achavam que é. Mas enfim, não é o nosso assunto do dia, né? Porque a gente tem muito assunto com a Adri, né? A Adri já é uma mulher aí que traz uma diversidade, né, de coisas, E de né? De conhecimentos também. conhecimento, de terapias, Mas tu o sabe, quanto é importante isso para o Vanessa, nosso te bem-estar. cortando, porque eu tenho uma curiosidade para fazer. E falando em carboidrato, eu já Né? vou Já vai provar as comer um. coisas Eu da tenho uma Adri também. curiosidade para Depois a gente saber. vai falar. Porque eu escuto muito assim, que a corrida
claro, escuta, a gente sabe que isso é físico, né? O impacto, né? O tênis, todo esse cuidado é importante. Sim. E como é que tu faz? Por exemplo, eu teve um momento que eu corri e que eu comecei a sentir meu joelho. E era pouco, tirinhos curtos. Tem alguma preparação específica ou é só fortalecimento realmente das tuas pernas? Como é que funciona isso para tu aguentar esse impacto de tanto? É que eu fico imaginando, Vanessa, tanto tempo, ela falando agora e eu pensando, tanto tempo correndo, o impacto que tu tem com o teu pé no chão, a força que tu tem que destinar nos teus músculos todos. Tem algum tipo de preparo, alguma dica, algum truquezinho que tu faz ao longo, enfim, dos teus treinos para que isso se fortaleça? Eu faço bastante alongamento, fortalecimento muscular. Eu faço no estúdio, com o mesmo professor que eu treino no set ali. Na pista, eu faço fortalecimento muscular no estúdio. É o mesmo profissional, então ele me dá tipo exercícios para fortalecer. Então, quadril, a coluna, os joelhos, tornozelos. Os Né? principais, Então, né? tudo, a gente fortalece o corpo inteiro, né? Os pés têm exercício também. Eu ia dizer porque tu força coisa muito, boa. imagina, tu força muito os teus pés, o teu joelho principalmente, que sustenta o teu corpo ao longo daqueles 40 km. Nossa, eu não consigo Não, gente, imaginar. é por isso que eu tô isso, tentando assim. trazer curiosidades, que daqui a pouco ninguém tem coragem de perguntar ou não pergunta, e para quem está começando, ou quem quer correr, ou quem está com vontade, né, pô, falta só aquela disposição, aquela né? empurradinha. E é bem importante a gente saber se escutar, entender o teu corpo. Essa conexão que a gente deve ter com a gente, sabe? Porque se doeu, diminui, ou então procura investigar por que doeu, né? Porque uma dor aqui, não foi nada, vou continuar, uma dor ali, outra lá, daqui a pouco termina em uma lesão. Claro. Eu nunca me lesionei desde que eu comecei. Porque tu escuta o teu corpo. Eu escuto o meu corpo e tudo que eu sinto diferente, assim, eu levo para o meu treinador. E daí a gente foca mais no fortalecimento daquela região, né? Doeu mais em tal treino, né? Eu senti mais aqui ou ali, então a gente vai trabalhando assim, né, em parceria para que nada de pior aconteça e aquela dorzinha logo já vai embora. Isso é uma dica legal. E ela é calma, não é que nem nós, ela acelerada. Ela Que a vai gente trabalhando não a consegue nem mente. nos ouvir, porque a gente não dá tempo de nós nos ouvirmos. E aí a gente fica, com certeza, a gente ia ficar com não ia escutar. A gente não ia escutar os sinais. Porque a gente ia brigar com os sinais, inclusive, né? Porque eu vou fazer. A gente brinca aqui, parte, né? Porque realmente nós somos bem aceleradas, né? E a gente já vai falando, né? E as duas acabam muito sendo parecidas aqui, por isso o nosso entrosamento. E eu me sinto tão... Tu deve estar se sentindo assim também. Ela é tranquila e passa uma tranquilidade. Também. Ela traz essa calma, essa ela corre 40 quilômetros. Ela trouxe 40... Nós não ia conseguir 40 porque a gente... Se tivesse preparado... Não ia conseguir ficar quieta. Não tinha ninguém para conversar 6 horas. Se tu fosse comigo, Se tu fosse comigo, nós ia conversando às 6 horas, batendo papo. Olha ali que maravilhosa! Isso eu ia pedir para ela mostrar. Essa aqui foi a maratona da Nel Olha Wallace. só. 42, gente. 42 quilômetros. Meu Deus. Essa aqui foi lá. É muito poder. O que vai? 42 quilômetros é daqui, produção, nos ajuda. Daqui até onde, se a gente para pensar? Não sei. São Léo? Não? Novo Hamburgo? Novo Hamburgo é 40 quilômetros? Tem noção, gente? Ela vai daqui até Novo Hamburgo, correndo. Correndo. Eu tô estupefata. Nós estamos impactadas. Eu corro 5, 10, estou me achando maravilhosa. E cheia de fotos que eu preciso. Imagina eu caia dura, não consegui fazer a foto depois. Cada corrida um clique. É muito. E eu adoro as fotos, né? Porque tem Deixa eu ver essa aqui 42 aqui em Porto Alegre, essa aqui
Foi em 42 Jurerê, em também. Santa Catarina. Olha. Gente, aqui, gente, é real, é real. Nossa, e pra botar isso aqui no peito, hein, Adri? Porque é pesado mesmo, hein? Olha aqui, gente. É a ostentação, ó. Olha. Ó, as duas aqui, ó. Assim, Mara- só assim, Só amiga. assim, né? Só assim. Gente, eu vou de carro. Eu vou de A Adri também, tu é tão danada que se te der a oportunidade, tu vai até Olha, Santa Catarina. Gente, correndo. 48. 48, olha. quilômetros. Não, olha, Adri, é muita. É, É Vanessa. muito poder. E o quanto realmente o nosso corpo. Esse é dos 30. Ele é forte, né? E às Não, aí vezes que a gente tá. não é, né? Eu acho que Também. sabe. isso é legal, uma mulher, né? Aí tu olha ela toda pequenininha. E É. tu não diz que ela corre isso tudo, gente. É E sério. toda calma, tranquila. Calma, assim. tranquila, tu olha, ela chegou aqui, trouxe. E eu ainda trazendo carboidratos aqui para nós ainda, né? Que eu tô então. resistindo aos carboidratos. Ela come carboidrato. Maravilhosa. E esses ela- salgados também. Maravilhosa. E também maravilhosa. precisamos falar dos salgados, né, Adri? Esse aqui é Ah, aqui tem mais. 25, Meu 21 e Deus. 21. Esse aqui é lindo, eu adoro. Esse aqui Ai, é coração, né? Ai, olha essa lá de Jurerê. Essa é quanto? Essa é 21. Essa é as primeiras? São as Esse primeiras? foi meu primeiro 21. Aqui, Quanto ó. tempo, Adri, pra gente continuar entendendo? Quanto tempo tu levaste pra fazer o 21 de tempo mesmo? Eu Tu levei lembra o primeiro? 2 horas e 15 minutos. Nossa Senhora. Aqui, eu vou te devolver. Corre 30 minutos, Daqui já aos fica 20. louca pra Não, e terminar. que lindas essas medalhas. Lindas Eu mesmo. achei lindas, lindas, lindas Esse mesmo. ano eu vou ver se eu consigo, né, chegar nas 100 medalhas, porque falta um pouquinho. Quantas tu já tem, mais ou Olha. menos? Tem umas 90? Eu tenho 93. Ah, vai chegar. Não Gente, tenho a que menor maravilhosa. dúvida. E é um Que vício maravilhoso. mesmo? Correr é um vício? Eu acredito que sim, um vício bom, É, um né? vício bom. Porque Aham. eu fico pensando assim, às vezes me pego pensando assim, como é que era a Adri antes e a Adri agora. É outra pessoa. Porque a corrida, eu acredito que não só a corrida, mas o esporte, né, te deixa muito mais forte, mais empoderada, mais decidida, mais posicionada, porque a gente trabalha o tempo inteiro a mente. Teu psicológico fica muito forte. Porque para correr qualquer trajeto, seja lá 3, 5, 10, 21, 42, 100, como tem uns que correm 100 quilômetros, Meu Deus. tu tem que estar trabalhando o tempo inteiro a tua mente. E eu acredito que a pessoa que se vencer a si mesma, não tem problema com mais nada. Porque Que nós bonito somos os isso, nossos, né? nós somos os nossos maiores, vamos dizer assim, inimigos. É a gente que se sabota, é a gente que se, né, Bota se pra coloca baixo. sempre um não, não, não na frente, sabe? Ou acho que a gente, ou diz que a gente não é capaz pra gente mesmo, né? Exatamente. Tu tem que ser a primeira a acreditar em ti. E isso também muito eu levo para os meus pacientes, para todos eles, né? Tu tem que acreditar em ti, tem que se amar primeiro. Como que tu vai amar alguém se a primeira pessoa que tu deve amar, tu tá fazendo descaso, tu não tá enxergando, tu não tá cuidando. A gente tem que se cuidar com muito amor, com muito carinho, né? E quando a peteca quiser cair, sobe, levanta de novo, se olha no espelho, conversa contigo. Isso também faz parte da terapia lá no meu consultório. Eu ajudo as mulheres a despertar isso, né? Se olhar para dentro de si. Exatamente. Que bonito isso. Eu acho que linka, importante. né? Essa tua história linka perfeitamente com hoje o serviço que tu presta, né? Para mulheres, para homens. E quando a gente pensa nessas terapias todas, claro, a gente sabe que todas elas integradas fazem diferença, mas tudo passa por a gente acreditar primeiro na gente mesmo, né? Trabalhar o nosso psicológico e acreditar que é possível emagrecer, é possível ter uma saúde melhor, é possível... Tudo é possível, na Exato, verdade, tudo, né? exato. É só o querer, né? Então, quando chegam no meu consultório, aí, porque eu não sei, porque eu não consigo, porque eu não descobri, porque eu não entendo, porque não sei o quê. Então, são essas coisas que a gente escuta. E uma das primeiras coisas, quando vem, né, esse relato, eu digo, pois é, mas tu já tomou a primeira atitude de vir, então tu veio procurando ajuda, né? Tu tá à procura de uma resposta. Então, essa resposta eu posso te ajudar a encontrar. Só tu dizer o teu sim, né? E vamos trabalhar nisso e vamos conquistar. É como Então, tu falaste, a terapia né? começa assim, na verdade, qualquer uma delas. Começa com o primeiro O passo, despertar, né? Começa É com o o despertar despertar. e o primeiro passo. Tu sair
de um estado de inércia e ir para ação, É, né? sim. Penso eu que... Te que priorizar também, né, Gurias? Porque é Sim. importante que a gente fale também, porque às vezes a gente se boicota nessas respostas, porque todo mundo tem uma dor emocional ou física, seja ela qual for, sempre se tem uma dor. E a gente não se prioriza, a gente sempre se deixa para depois, né? A E as gente mulheres se... têm muito isso, né, Muito. Vanessa? As Aí mulheres tem têm os muito filhos isso. que Aí vêm tem o filho, tem primeiro, é tudo o na casamento frente. que vem primeiro, é o trabalho que vem primeiro, tudo vem primeiro e não vem a gente primeiro. E aí quando a gente se prioriza, porque quando tu vai fazer uma terapia e também um exercício físico, uma massagem, um momento seu, tu tá te priorizando ali. E às vezes tu tá te priorizando inconscientemente, porque tu vai daqui a pouco ali fazer uma massagem relaxante, que inclusive eu quero fazer, viu, Adri? Ai, eu tô louca pra A fazer. Robertinha prazer. Já sabe que vamos tá sair aqui. daqui com as E eu massagens sempre falo pra ela marcadas. que eu amo, eu sou apaixonada por uma massagem. Tu já tá te priorizando, mas às vezes tu tá achando que é só ali aquele momentinho, é só pra relaxar. Uhum. E aí aquilo não fica muito consciente. Aí quando tu pega uma terapeuta que te desvenda, né? Não, e E que não é começa a só achar outras massagista, né? coisas, Que ela trabalha toda essa parte integrativa das áreas. é Como só isso dizer sim. sim, e deixar Eu gostei despertar. disso. Tem coisas que é só a gente dizer sim e ir, né? E dizer sim. E também entregar, eu sou muito de entregar, a gente falou no outro episódio sobre espiritualidade, né, Nick? Eu sou Sempre muito, eu aprendia importante. sempre a minha mãe dizer uma coisa, quando a gente não sabe como fazer, Deus proverá, né? Então a gente Sim. tem que entregar as coisas também na mão de Deus. A Uhum. gente emprega a nossa força de vontade, a nosso desejo de mudança e muitas coisas a gente deixa também que Deus resolva. E olha, ele resolve. Quando a gente realmente quer isso, Acredita ele e resolve. entrega, ele resolve. É verdade, né? Olha como a gente está Hoje inspirada. a Adri nos A Adri nos inspirou. inspirou aqui. Não, e eu tenho uma curiosidade, como ela trabalha com várias outras técnicas, eu tenho a curiosidade com a acupuntura, tá? Claro que é uma técnica aí milenar, Milenar. né? E que tem todos os estudos que comprovam a sua eficácia, mas eu acredito que tem muita gente que de repente tem dificuldade de entender o como que aquelas agulhinhas, Mágicas. eu sei, né, porque eu fui atrás, mas eu tinha essa dúvida. O como que essas agulhinhas colocadas num determinado ponto do teu corpo podem te ajudar a melhorar dores até crônicas. Uhum. Explica um pouquinho para nós sobre essa questão dessa técnica em Acupuntura. específica. Uhum. Acupuntura com as agulhas, porque assim, a acupuntura ela é dividida também em meridianos, né? Cada órgão tem o seu meridiano. Então a gente segue, vê ali aonde está a deficiência, né, da pessoa, ou o excesso, depende. Tipo, uma dor crônica no meio das costas, por exemplo. Então a gente segue, pode ser pulmão, pode ser, porque às vezes reflete num órgão, mas acaba ainda em outro, né? Então a gente segue aquele meridiano com as agulhinhas, né? E claro que tem gente que tem um efeito melhor, um resultado melhor, outros que levam mais tempo para sentir o efeito, né? Para perceber esse resultado, mas é maravilhosa, com Tá, certeza. mas aí só para entender, ela vai no músculo, para as pessoas entenderem mesmo a técnica. Ela vai no músculo, ela libera estímulos. Qual é o objetivo, o principal para que haja cura? Sim, ela libera o estímulo, né? Quando ela é aplicada na Ponto. pele, naquele ponto específico. Sim, segundo o meridiano, porque cada seriam trajetos, né? Aham. Todos os órgãos têm aqueles trajetos, né, que ligam, e daí tu vai naquele trajeto com a agulha, né? E ali vai te dando os estímulos e vai te melhorando. E também tem a moxa que a gente usa, que é com calor, além da Da agulha, agulhinha. também tem a moxa, né, que potencializa, né, esse efeito. E hoje também, não digo que já faz bastante tempo, tem também a acupuntura reflexa, porque Como é que também é? tem agulhas que têm horror à agulha, a injeção, enfim. Aham. Então, para quem gostaria de fazer ou para quem até precisa, né, de acupuntura, tem a reflexa, que é com a pressão dos dedos do terapeuta, né? Daí a gente segue o Aí mesmo. pressiona um com a pontinho pressão. específico e aí aquilo auxilia no
na Ai, melhora que daquela delícia. dor. Eu adoro essas coisas assim, inclusive Comendo, né? e comendo, gente, porque eu Comendo. estou prestigiando os salgados da Adri, que são maravilhosos, que eu já conhecia. Então tem mais essa atividade, ela tem também essa expertise nos salgados. E eu não quis fazer desfeita, então eu tô comendo assim, aqui delicadamente, né? A Nick me... Eu vi que ela tá quietinha e eu falando. com barulhinho só no papelzinho, Ela assim, ficou ó. quieta, gente. Ela ficou quieta. E eu olhando aqui pra Adri, né? E eu vi que ela tava em silêncio. Só com barulhinho Aí assim, eu ó. ouvi o barulhinho aqui né, do papelzinho, já tava comendo a ratinha, já estava ali beliscando. Já estava beliscando. E são umas delícias. Como é que é o nome mesmo da confeitaria? Delícias da alma. Delícias Olha, da alma. delícia. E eu estou desfrutando delícias da alma, porque nós estamos falando de alma e nós estamos falando E de tu sabe o que eu delícias. pensei agora, num algo que é tão interessante da Adri, que ela usa as mãos, né? De uma certa forma, as mãos para massagem, as mãos para curar. As mesmas mãos que curam são as mãos que alimentam também. Né? Olha! Olha! Quanta inspiração, meu Deus! Hoje eu tô Mas ela usa inspirada. os pés também para Tô correr. amando. A Adri tá, ela tá... Não. Gente, ela tá muito inspirada. Adri, tu viu só? Aqui a gente se diverte também. E é isso que é o diferencial do nosso programa. Porque a gente quer aprender, mas a gente não quer aprender aquela coisa de sala de aula que a gente tem que olhar só pra professora e ficar quietinha. Até porque eu imagino Eu não consigo. que tu era do meu Nunca, time, que a nunca. gente não No conseguia ficar início até, quietinha mas nunca. depois não. Então a gente precisa sempre, né, trazer esses pontos leves, essas gargalhadas, para que a gente possa o papo ser mais enriquecedor. Gente, e o tempo? E já tá viu? acabando, gente. Olha só, Adri. Ah, Viu como o papo fluiu? O papo é fluiu. verdade, E maravilhoso. foi uma delícia te ouvir, e eu acho que acima de tudo, o teu trabalho, claro, é belíssimo, tanto no trabalho que alimenta, como eu falei, né, com os teus salgados, como também o trabalho que tu faz das tuas terapias, mas eu acho que o mais bacana que fica hoje para mim, pelo menos, é a inspiração da mulher que tu és. Que tu mudou, virou a chave, né? E isso é o que é o nosso De Cara com Elas. Não é só trazer a informação, mas é também trazer pessoas inspiradoras para que inspirem outras pessoas a se movimentar, a sair de fato, levantar da cadeira e fazer algo por si. Porque a vida é uma só. E eu sempre digo isso, a vida é uma só. E nós, como mulheres, sabemos que tudo é mais difícil para nós. Sempre os desafios são maiores, as provações são maiores. Todo mundo está sempre nos colocando à prova e a gente ver uma mulher que, por si, teve força, teve esse empoderamento, que é o empoderamento que para mim é o real, que é o empoderar-se de si, se apropriar da sua força, que mulher não é nada de sensível, né? Sexo frágil não é verdade. É a energia do universo pura, latente, vibrando dentro de nós, né? Então, assim, que bom poder conhecer um pouquinho mais de ti, um pouquinho mais da tua história. Espero que quem nos assista, que nem o doutor falou, se uma vidinha só for impactada, eu achei tão bonito Nós já isso que ele estamos trouxe. felizes. No nosso último episódio, o doutor querido falou, se uma vida só for impactada com o que a gente traz de informação, a gente já está feliz. E obrigada mesmo pela tua presença aqui. Obrigada. Eu que agradeço, meninas. Obrigada E adoramos as delícias. E eu vou continuar nas delícias da alma aqui, beliscando. Gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estarem com a gente mais esse episódio do De Cara com Elas e até o próximo domingo.